A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Hoje é dia que o Senhor vai passar para tirar aquele que está à beira do caminho. Amém. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, reunidos como igreja, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e glorificarmos o Teu santo nome. Que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito sobre a minha vida. Amém. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, e que os Teus ouvidos estejam atentos ao nosso clamor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10, versículo do 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Amém? Amém. E diz assim o evangelista: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo de número 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu vou repetir esse versículo. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe responde: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Meus amados, eu diria que a fé enxerga aquilo que os olhos naturais não conseguem ver, e conduz o homem, conduz o ser humano ao encontro transformador com Cristo. Foi assim com Bartimeu, foi assim comigo, e foi assim com vocês. Veja uma coisa: você já parou para pensar em como Bartimeu, que não enxergava fisicamente, viu tanto em Jesus? Ele não enxergava, ele tinha uma deficiência visual, mas ele conseguiu ver em Jesus, ele conseguiu saber que era Jesus que estava passando naquele momento, e que o Senhor era a sua única oportunidade. E agora eu te pergunto: será que a sua impossibilidade pode te impedir de não só ter um encontro com Jesus, mas de viver um grande milagre? Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, meus amados no Senhor, reflita nessa introdução, na introdução dessa mensagem,
Vamos para o contexto bíblico. A história de Bartimeu acontece quando Jesus está saindo de Jericó a caminho de Jerusalém. Os últimos dias de ministério terreno de Cristo estavam chegando. Jesus estava passando por Jericó, cercado por uma multidão, a caminho da cruz, a caminho do Calvário. Em meio a tantas vozes, um homem à margem daquela sociedade decide não permanecer calado, em silêncio. À beira do caminho estava um homem que carregava 3 marcas dolorosas em sua vida. Era cego, mendigo e excluído. Aos olhos da multidão, ele era apenas mais um problema social. Contudo, aos olhos de Jesus, ele era alguém digno de atenção. Ele era alguém digno de cura. Ele era alguém digno de transformação. Ele era alguém digno de salvação, de perdão. Aleluia! Essa história nos ensina que não são as circunstâncias que definem o fim de uma pessoa. Não são as circunstâncias, mas a resposta que ela dá quando Jesus está passando. A resposta que ela dá quando Jesus está passando é que define o destino, o fim de uma pessoa. Meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que parecia ser apenas mais um dia comum na vida daquele pobre homem, tornou-se o dia que mudou sua história para sempre. Bartimeu ouviu que Jesus estava passando e percebeu que aquela era a sua única oportunidade. Ou seja, aquele homem, à beira do caminho, excluído por uma sociedade, ele teve um feeling, ele percebeu, ele sentiu no seu coração, ele viu com a fé do coração aquilo que muitos que tinham visão não conseguiam ver. Curiosamente, o homem que não enxergava com os seus olhos naturais viu algo que realmente muitos enxergavam e não percebiam. É sobre isso que vamos falar hoje. Então, meu irmão, nessa mensagem veremos algumas lições na história de Bartimeu, o cego que viu mais que muitos. Eu daria a essa pregação esse tema: Bartimeu, o cego que viu mais que muitos. Por quê? Porque a dor pode nos empurrar para a margem. O versículo de número 46 diz: Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Ou seja, aquele homem estava à margem. A dor o empurrou para a margem. Ele não estava ali porque queria, ele estava ali porque precisava. O texto diz à beira do caminho. Nesse contexto, significa que Bartimeu estava excluído da convivência normal das pessoas, sem oportunidade de trabalho por causa da sua cegueira, dependente de esmolas para sua sobrevivência, ignorado e desprezado por muitos, sem voz e sem influência naquela sociedade. Ou seja, estar à beira do caminho descrevia mais do que sua localização geográfica, descrevia sua condição. Ele observava a vida passar sem conseguir participar dela. Então, meu irmão, minha irmã,
eu diria que a dor pode nos empurrar sim para a margem. As pessoas podem nos esquecer. E isso nos dias de hoje é muito comum. Filhos que esquecem os pais, irmãos de sangue que não se falam, amigos que nos abandonam nas horas que mais precisamos. Mas eu tenho uma coisa para te dizer essa noite: Deus nunca irá te abandonar. Aleluia. O Senhor nunca vai esquecer de você. Glória O Senhor sempre estará passando aonde você estiver. Amém. Creia nisso, cauterize essa palavra na tábua do seu coração. Amém. O Senhor continua te vendo, meu irmão, minha irmã. Não importa onde você se encontra nesse momento, não importa. O Senhor continua te vendo, então clame com fé. Não permita que as vozes da multidão abafem o seu clamor. Porque quando persistimos como Bartimeu, nosso clamor é atendido e o Mestre manda nos chamar. Aleluia. Glória a Deus. Porque nem toda cegueira ela é física. A cegueira na alma. O versículo 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, isso quer dizer que muitos que possuíam visão perfeita não conseguiam perceber quem Jesus realmente era. Não conseguiam. Porém, Bartimeu viu pela fé aquilo que muitos não viam. Ele clama: Jesus, aleluia, filho de Davi, reconhecendo-o como o Messias prometido. Além disso, ele entende que precisa de misericórdia, não apenas de esmola. Bartimeu não pede dinheiro, pede intervenção divina, intervenção de Deus. Bartimeu não enxergava fisicamente, mas enxergava espiritualmente. Quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele estava reconhecendo sua identidade messiânica. Até porque a fé não é a certeza de que Deus fará o que você quiser. A fé é a certeza de que Deus fará o que é certo. Amém. Para cada um de nós. Amém. Porque quem reconhece Jesus corretamente se aproxima dele com humildade e confiança. Sabe por quê? Porque a pior cegueira não é a dos olhos, mas a do coração. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, que eu e você possamos enxergar quem ele realmente é. Não como aquele que lembramos quando estamos em apuros ou passando por necessidade, mas como o Senhor em todo o tempo. Porque Jesus ainda passa por onde muitos já desistiram. O versículo 47, ele diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré. Ou seja, muitos não acreditavam mais na cura de Bartimeu. Para muitos, era apenas mais um mendigo que ficaria ali a vida toda. Para muitos, ele não tinha mais jeito, não tinha mais solução para aquele homem. Contudo, Jesus, aleluia, passou exatamente pelo lugar onde ele estava. O Senhor não se esqueceu daquele homem.
Meu amado, minha amada, não desista. As pessoas podem desistir de você, mas o Senhor ainda passa por onde muitos já desistiram. Ele quer ouvir o seu clamor e mandar te chamar para lhe perguntar: que queres que eu te faça? Aleluia. Glória a Deus. Porque o clamor da fé vence a voz da multidão. O verso de número 48 diz: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. A multidão tentou de todo jeito silenciar Bartimeu. Sempre existirão vozes dizendo que não vale a pena insistir, não vale a pena ir à igreja, não vale a pena, vamos ficar em casa, vamos para o futebol, vamos para a praia, vamos para o barzinho, vamos assistir o capítulo da novela hoje. Sempre existirão vozes para que você não venha na direção do Senhor, para que você não perceba que Ele está passando pelo caminho. Sempre. A multidão tenta silenciar Bartimeu, dizendo que ele não era importante o suficiente. Contudo, ele não permite que vozes contrárias abafem a sua necessidade. Notem, quanto mais tentam calá-lo, mais ele grita, mais ele clama. Meus amados, não podemos desistir de clamar se quisermos ver um milagre em nossas vidas. Temos que clamar, temos que orar, temos que insistir. Nós somos crentes, nós cremos no Senhor. Aleluia! Glória a E Deus. é o que Ele espera de nós, apenas isso. É verdade. A fé verdadeira não se intimida diante dos obstáculos. Assim, Bartimeu nos ensina que persistir é prova de fé. Às vezes, preferimos o desconforto do conforto ao conforto da omissão. Ou seja, eu vou explicar. Quem realmente precisa de Jesus não desiste por causa da oposição. Amém? Amém. Diga aí, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não permita que a voz da multidão Louvado seja mais seja forte que a Deus. voz da sua fé, minha irmã, meu irmão. Não permita. Quem quer viver o novo precisa largar a capa. Lembra que eu repeti lá o versículo? E eu vou dizer aqui no versículo 50. Ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Oh, glória! Irmãos, a capa era o símbolo da sua condição de mendigo. Também o seu bem maior, porque o protegia do frio. Provavelmente aquele homem não tinha nem casa, devia dormir ao evento. Era a sua identificação diante daquela sociedade. Percebam que antes mesmo dele receber o milagre, Bartimeu abandonou aquilo que representava a sua velha realidade. Ele deixou para trás, porque sabia que diante do mestre ele teria uma oportunidade. A sua deficiência não o impede de enxergar o seu milagre. Irmãos, não podemos abraçar o novo de Deus segurando o velho ao mesmo tempo. Ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Tem que haver uma transformação. Amém. Tem que haver discipulado. Tenha coragem, minha irmã, meu irmão,
de abandonar tudo que impede seu crescimento espiritual. Pois quem deseja um novo começo precisa estar disposto a deixar o velho para trás. Porque quando Jesus chama, a resposta imediata revela uma fé genuína. E assim foi com o cego Bartimeu. O encontro com Jesus, ele tira da beira. Versículo de número 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Pela primeira vez naquele dia, alguém importante parou por causa de Bartimeu. A multidão passava, mas Jesus parou. Jesus sempre para aqueles que têm um coração humilde e cheio de fé. Aleluia. Um coração sincero, um coração reto, meus queridos irmãos. Jesus transformou um homem ignorado em alguém chamado para perto dele. O cego estava à margem, mas agora estava sendo convidado à presença do Mestre. Bartimeu